Olá, maravilhosos! Pensem numa palavra ou numa frase para a seguinte questão. Por que ela simplesmente não vai embora em contexto de violência doméstica? Por quê? Provavelmente, nas representações sociais aqui no imaginário, apareceram porque ela gosta de apanhar, é mulher de malandro, é cega, depende dele financeiramente, não tem coragem. Nessa trajetória, conheci um homem que me relatou que, aos 5 anos de idade, assistiu o próprio pai assassinar a mãe Maria, por ciúmes. Vamos agora, juntos, redesconstruir essas representações sobre as mulheres que vivem relacionamentos abusivos. Vocês topam? Vamos juntos. Diagnósticos que não sangram precisam nos impactar, sob pena do desaquecimento daquilo que é mais importante em nós, que é o caráter humano. E falar de relacionamento abusivo é falar de dificuldades. Portanto, esses diagnósticos que não sangram, como, por exemplo, o Brasil está no 5º lugar no ranking mundial em feminicídios. Portanto, são 5.000 mortas ao ano, 13.000 mortas ao dia. Isso tudo segundo dados da ONU Mulheres de 2015. E a maior parte são mulheres negras, portanto, tem um recorte aqui racial e étnico. Para complicar, a pesquisa do IPEA traz para nós que, diante da afirmação, uma pesquisa realizada em 212 municípios, em 2013, muito recente, diante da afirmação, mulheres que usam poucas roupas gostam ou pedem para apanhar, estamos no século XXI, mas 26% das pessoas concordam totalmente ou parcialmente com isso. E mais, diante da afirmativa, mulher que é agredida e continua com um parceiro gosta de apanhar, 61% das pessoas concordam totalmente ou parcialmente com essa afirmativa. A tese de doutorado demonstra que viver violências num relacionamento afetivo, onde há expectativas de um porto seguro, de cumplicidade, e com quem se investiram sonhos, projetos, filhos, sexualidade, sentimentos de natureza positiva, sim, amor, desejo, prazer, sentimento de ser cuidada, protegida, e sentimentos negativos como raiva, ódio. É muito diferente de viver violência com alguém próximo. Ou seja, é muito diferente viver violência com quem é próximo de viver violência com quem é estranho e desconhecido. É preciso a gente levar isso em conta. Tem especificidades. E, nesse sentido, nesses casos, a pessoa que vive o problema, ela demora a acreditar que quem ela pensa que ama e que é amada, não ama. E, por estar envolvida nessa situação, demora a perceber que o parceiro, por vezes, comete violência, descasos, censuras. E, desse modo, na ousadia do contar-se e de sair da invisibilidade, eu destaco trechos da história de uma mulher, trechos de uma história duramente adquirida, onde as cenas, as queixas e os desfechos nos fazem entender melhor o que se passa e por que é que elas permanecem. E entre os fatores que dificultam a busca de ajuda e dão um basta, eu vou citar vários deles. E para cada caso a configuração é única. A visão idealizada, ouve-se muito. Tudo era lindo no começo, era o meu príncipe encantado, ia cuidar de mim. A crença de que a violência é temporária, resultado de uma fase difícil e que eu posso mudar o outro. Imagina, a gente passa uma vida e não consegue se modificar. O receio de possíveis dificuldades econômicas na falta dele. Mas muitas delas sustentam os lares e, portanto, a dependência nem sempre é financeira, mas emocional. A situação dos filhos,
Como é que vai ficar se ele tiver ficha na polícia, se ele for preso, se ele ficar desempregado? Então, olha como é complexa essa situação. Os sentimentos de culpa, e por vezes ele distorce a situação, e aí ela o tempo todo, mas o que eu fiz, afinal de contas? Então, o sentimento de culpa é importante, ou pena dele, e aí o argumento de que ele bota as coisas dentro de casa, é um bom pai, só fica agressivo quando bebe. Opa! Mas quando ele bebe, ele não bate no companheiro no boteco e nem no chefe na empresa. Então, será que ele bate porque bebe? Além de tudo isso, essa sensação também de que, no fundo, ele está sofrendo. Então, tenho pena dele, ele está sofrendo. Ainda mais a vergonha dos filhos de ser vista como espancada. Muitas vezes, depois que o bicho pega, é que as pessoas perguntam, mas, nossa, parecia que era um casal tão bacana, né? A falta de apoio familiar, quando o problema é compartilhado, e ouvir comentários do tipo, homem é assim mesmo, está ruim com ele, pior sem ele. Uma hora passa. Aguenta um pouquinho que passa. O medo, pois ele ameaça. Se ela sair fora, em fim de término de relacionamento, e a gente acompanha os casos pelo mundo afora e no Brasil, ele vai me matar. E ele diz, vou começar a aparecer no seu trabalho, vou te tirar os meninos, não vou te deixar em paz. E é claro, a autoestima vai sendo bombardeada, a autovalia, o amor próprio vai para o lixo. E, inclusive, ela se sente um lixo, os depoimentos vêm nessa linha. Me sinto um lixo, um nada. Ele diz que eu sou a pior mulher de todas que ele já teve, a louca, a burra, a feia, a chorona, a gorda. E aí, uma série de outros adjetivos bem depreciativos. E ela vai acreditando ter o amor que merece ter. E que não vai ter outra chance, uma outra possibilidade, outra pessoa. Isso num histórico de abuso e de desamparos que, por vezes, começa lá na família de origem. As pessoas têm história. A falta de informações também contribui para isso, de escassez de recursos, ou então os desafios nas estruturas de judiciários, de delegacias especializadas de atendimento. Muitas vezes, inclusive, essas delegacias não funcionam em sistema de plantão. Lembrando que a maior parte dos casos de violência doméstica acontecem à noite, aos finais de semana, que é quando o casal, o par se encontra. E elas estão fechadas. Também pesam o receio de ficar sozinha, o isolamento social imposto por ele, não vai encontrar com a família, não vai encontrar com os amigos, não pode isso, não pode aquilo. Onde você pensa que você vai com essa roupa? Além disso, o receio de ficar sozinha e o isolamento social tem uma questão importante e grave aqui, a interpretação religiosa de conformação que pode auxiliar na perpetuação desse problema. Então, falas do tipo, eu fui criada para ficar uma vida inteira. Se o que Deus uniu, o homem não separa. Se roeu o osso, tem que comer a carne. Quem sabe em outra vida vai ter melhorias. Ou então de que é uma maldição, de que passou de pai para filho, de mãe para filha. Mas há também, e é interessante isso, aquelas pessoas, aquelas mulheres, e essa que eu estou contando também, que se apoiam na fé como força para escapar dessas situações. A gente tem que ter uma fé inteligente e não acreditar em tudo que querem impor na gente. É compreensível que, algumas vezes, ela opte por desfazer a denúncia e retorne para essa rotina dolorosa que ainda lhe garante alguma mínima estrutura de vida. Na história dessa mulher, ela menciona o pesadelo das fugas na madrugada, já dormir vestida junto com as crianças, esperar ele ter o sono pesado para sair, fugida da situação. Na história dessa mulher também, a gente sabe que existem casas-abrigo em alguns locais, mas nem sempre elas são visibilizadas, divulgadas. Casas-abrigo são locais confidenciais para as mulheres serem promovidas, né? Então o endereço é sigiloso. Aquelas que estão em violência doméstica, em situação de risco, junto com seus filhos menores de idade, podem ir para esses locais, mas nem sempre funcionam ou existem. Em uma dessas tentativas várias de apoio, essa mulher comenta, eu estava confusa, senti pressão, precisava de acolhimento, e a forma dos profissionais chegarem em mim está errada. Eu passei anos vendo autoridades tirando onda
da minha situação e da minha cara, tratando tudo como banalidade. Fui, inclusive, cantada por um advogado, diz uma delas. Até de Maria Batalhão fui chamada pela Polícia Militar pela quantidade de ocorrências policiais que eu fiz. E mais, um juiz disse que o que estava me faltando era religião. E me aconselhou a ir para um motel com meu agressor, meu marido agressor, ao invés de realizarem o trabalho deles, o dever de casa. É perceptível que, nesses jogos de poder, há também as violências institucionais. Então, ela já passa por toda uma série de violências e ainda tem as violências institucionais. E que certas organizações sofrem do mal que desejam combater. Seja nos procedimentos, nas práticas com humilhações, julgamento moral, exposição na coleta de provas, na demora das medidas protetivas, que são previstas na lei para 48, 72 horas, mas levam um mês, já morreu. Além da rara formação continuada de profissionais que atendem e devem praticar aquilo que a gente chama de escuta ativa. O que é escuta ativa? É uma escuta que compreende a particularidade de cada caso, as pessoas não são feitas no atacado, ou seja, é uma escuta sem preconceitos, sem culpabilizações. Ao buscar apoio, ela ouve de tudo, por exemplo. Por que você não buscou ajuda antes? Ah, mas o que você estava fazendo para provocar? Ou, você tem certeza mesmo de que você quer denunciar o seu marido? Esse percurso, é óbvio que ele pode levar a toda uma descrença dos serviços prestados, e, como a gente pode constatar também, são vários os mecanismos para submeter o outro e que orientam tanto condutas de quem vive a situação de violência doméstica, quanto a conduta de profissionais que realizam atendimentos. O escritor Rubem Alves, muito interessante, ele trata do relacionamento tipo tênis e frescobol. Então, vamos comigo aqui nessa história. Quantos elementos que nós utilizamos para jogar frescobol? O que tem no frescobol, gente? Uma bola. O que mais? 2 raquetes. Existe também uma rede que separam 2 adversários. Qual que é o objetivo do jogo de tênis? Eu jogo a bola de um jeito bastante difícil, de modo que o outro deixe a bola cair. Então, quando um ganha, o outro perde. Esse é o objetivo do jogo de tênis e tem relacionamento tipo tênis. Mas nós temos um outro tipo de jogo, o frescobol. Muito jogado em praias, gramas, enfim. Frescobol também tem uma bola, tem o que mais? 2 raquetes, mas não tem rede, porque aqui não existem adversários. Qual que é o objetivo do frescobol, gente? Eu jogo a bola, isso mesmo, o melhor possível para que o outro pegue. E o de cá joga o melhor possível para que o de lá pegue. Porque só tem jogo no ganha-ganha. Qual o objetivo do frescobol? Não deixar a bola cair. Então, lamentavelmente, nós temos muito mais gente jogando tênis que frescobol. Tem aspectos que também contribuem para relacionamentos violentos. Por exemplo, os contextos socioculturais e simbólicos, o padrão sexista, machista. Eu não gosto de falar de machista, porque parece que essa circularidade cultural está na cabeça só de machos, mas também não quero culpabilizar as mulheres por mais nada, já basta a tradição judaico-cristã do pecado original, mas queria pensar junto o quanto que isso está incorporado e está dentro de nós. E, inclusive, as definições que vamos fazendo de funções sociais desiguais para homens e mulheres, com reforço do ciúme viril, possessivo, de verificar o outro como extensão, como propriedade. E isso ocorre muito a partir, inclusive, da educação diferenciada para meninos e meninas, ao invés da educação que a gente chama integral. A educação onde o lugar dos gêneros pode ser em todos os lugares. Em casa, por exemplo, na divisão das tarefas, nós construímos nossa casa, eu acompanhei a obra, servente, pedreiro, etc. O Ricardo, que inclusive está na plateia, o Ricardo, que eu estou pegando há 19 anos, levanta a mão, Ricardo. Está aqui.
Aliás, quem come somos nós, tá? Anatomicamente dizendo, mas isso é uma outra conversa, porque o comer está associado a relações de poder e a linguagem também não é neutra do ponto de vista de gênero. Mas em casa, então, acompanhei a obra, Ricardo faz supermercado toda semana. Portanto, dividimos tarefas e cuidados por habilidades e competências. E os nossos filhos, um de 15 anos e o outro está com 12, também, com certeza, brincaram de boneca, de casinha, para já treinarem se um dia fizerem a escolha de serem pais e de terem uma casa para cuidar. E brincaram de bola para desenvolver a coordenação motora, porque os brinquedos e as brincadeiras não são neutros do ponto de vista de gênero e criam um cenário, inclusive, para essa violência ou para a cultura da não violência. E, nesse sentido, é bom lembrar também que tarefas domésticas são realizadas com as mãos e não com as genitálias. Portanto, tarefas de todos os membros da família, e acho bom reforçar tudo isso aqui. Além disso, as discussões sobre as construções de gênero na educação formal e informal, para se lidar com conflito, sem precisar lançar a mão do recurso da violência, porque conflito tem em toda relação, mas não é preciso ter violência. Pelo contrário, primando pelo respeito, pela tolerância, pelo diálogo e por aquilo que a gente chama de construção da cultura da paz. A violência, ela deixa marcas no corpo e na alma. Não é só física, mas também psicológica, emocional, moral, patrimonial. Patrimonial no caso de destruição de objetos, de documentos, inviabilizando a pessoa de ir e vir, quebradeiras em casa, por exemplo, e pode ser entendida como um recurso extremo para manter as mulheres no seu devido lugar, de suposta inferioridade em muitas interpretações, e tornar esse micro em macro poder. Essa violência é bastante democrática, ela atinge todas as raças, etnias, faixas etárias, classes sociais. Os comportamentos agressivos dos autores de violência, eles também denunciam a sua fragilizada autoestima, receio da perda, insegurança, porque senão não precisariam lançar a mão do recurso da violência, a gente verifica isso nas narrativas daqueles que são atendidos. Importante que todos nós possamos contribuir para a divulgação da legislação, de políticas públicas de Estado. E o Estado deve ser laico, ou seja, sem direcionamento religioso e atendendo à pluralidade de possibilidades. E para o exercício da cidadania plena, a gente poder auxiliar, inclusive, a reduzir uma série de fatores. Um deles, a revitimização, ou seja, a pessoa contar a sua história em vários locais, várias vezes. E aí vira uma via crucis. Isso também inibe a busca de ajuda. O ciclo dessas violências, que por vezes é composto pela tensão, aí vem a agressão, depois a lua de mel, pede desculpa, perdão, nunca mais vai acontecer. E aí a crença, né, de que o outro vai mudar e de que eu posso mudar o outro, enfim. Claro que também a gente pensar na possibilidade do espiral, porque o ciclo parece fechado. O espiral ele abre possibilidade de escapatórias. Um outro fator, a lentidão nos procedimentos, os desencorajamentos, a impunidade quando ela acontece, a ausência de registros precisos e sem diagnóstico fica complicada, inclusive, política pública. Um outro aspecto importante. Aquele homem que me disse ter assistido ao assassinato da própria mãe Maria, lá no início da nossa conversa, ele é meu pai. Depois dessa marca, ele não conseguiu ser pai e nem esposo. O que revela os impactos dessa violência em todos os membros da família. Minha mãe se separou dele, eu tinha 7 anos. E foi um alívio, porque ele foi dependente químico a vida inteira, teve um câncer fruto da bebida, faleceu em 2011. E eu tive a oportunidade, 3 meses antes do seu falecimento, junto com meu esposo e com os familiares, de ser filha, dele poder ser avô dos meus filhos e de poder cuidar dele na nossa casa. Eu sou muito grata por ter tido essa chance. Minha mãe, outra Maria, que escapou, contando com o apoio da família, estudou, foi trabalhar fora depois de se separar, e cuidou de nós, os 4 filhos. Minha avó paterna, a Maria assassinada, ela se foi. No entanto, deixou legado.
Eu, como parte de um coletivo com potencial multiplicador, que assumi essa missão voluntária de décadas, de poder auxiliar outras Marias e as suas famílias. Eu gosto e utilizo, vocês devem estar percebendo, né, a borboleta como alegoria, aqui também no dorso, borboleta na flor de lótus, porque é bastante significativa. A borboleta, ela sai, né, do lagarto rastejante que come folha e defeca, passa pelo casulo, momento de autorreflexão. Quem está de fora parece que aquilo ali, nada está acontecendo dentro do casulo, da crisálida, parece que está paralisado, nada está acontecendo, mas por dentro, profunda transformação. E aqui, no caso, na flor de lótus, que é uma flor que se nutre do lodo. E do casulo e da crisálida sai uma livre, leve, com vários olhos, borboleta. Gostaria que nós nos inspirássemos em Raul. E vamos comigo. Ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Vamos de novo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Vamos lá. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E esses exemplos de superação, e dessas várias Marias, encontramos em mulheres que são apoiadas pela sororidade, empatia. Uma sobe e puxa a outra. Percebem agora que é possível, mas não é tão simples assim ir embora? Vocês percebem? Portanto, tentemos não julgar para que haja mais Marias com força, raça, gana e força sempre. Se a violência existe, ela pode se intensificar. E a cada 2 minutos, uma mulher é agredida. E nesses 18 minutos de talk, como vocês podem ver pelo cronômetro, aproximadamente 40 mulheres foram espancadas e correram o risco de serem assassinadas. E é nessa conexão, onde há violência conjugal e contra a mulher, que todos perdem e a família sai machucada, e por isso é preciso, e convido vocês a comigo, metermos a colher. Grata pela oportunidade.